Material de estudo hoje é o livro Entendendo Algoritmos. Esse livro ele é muito bom porque ele é um guia ilustrado para programadores e ele fala bastante sobre alguns algoritmos famosos que a gente tem na nossa área, como a pesquisa binária, o algoritmo de Dijkstra, entre outros. E aí ele fala como funcionam por trás esses algoritmos, como é a sua escalabilidade, quando usar cada um. Então ele é muito bom para quem está começando, para ter uma base e um bom entendimento do que algumas funcionalidades ou ferramentas a gente tem na nossa área, beleza? Mas também é um bom livro para quem já está na área, para reforçar alguns fundamentos que a gente acaba deixando para trás, ou até relembrá-los e tentar utilizar eles no dia a dia. Como, por exemplo, a gente fala já neste primeiro capítulo sobre a notação Big O, que é uma notação que serve para a gente entender qual é a escalabilidade do nosso código. Então, já é muito útil desde o primeiro capítulo, é um livro fundamental e inicial para quem é da área, beleza? Nesse primeiro vídeo, vou focar apenas no primeiro capítulo, porque tem bastante coisa para falar, e é um capítulo muito rico mesmo. Então ele traz a parte da teoria, ele mostra já 2 algoritmos para a gente analisar e mostra a parte de código. Então vamos começar aqui e entender o que ele traz. No primeiro capítulo, então, ele vai falar sobre a pesquisa binária e pesquisa simples, e ele dá um exemplo aqui, que é a lista telefônica. Quando a gente quer buscar um contato na nossa lista, a gente tem uma forma já um pouco rápida, né? A gente já vai folheando as páginas para encontrar. Então a gente já tem uma noção inicial de onde está o nome, se ele estiver ordenado, logicamente. E então não é o que a pesquisa simples faz, porque a pesquisa simples, ela pesquisa registro a registro, começando do primeiro até pegar o seu primeiro registro. Então vamos imaginar aqui numa array de 1 a 100, que a gente vai procurar o número 80, por exemplo. 80, alvo 80. Ele vai, a primeira coisa que ele vai fazer é pegar esse array e começar a olhar os registros dele. Então ele vai olhar e perguntar se 80 é igual a 1, que é o primeiro registro, depois 80 é igual a 2, que é o segundo registro, e depois 80 igual a 3, até que enfim ele chega no 80 igual a 80, né? Que vai estar mais ou menos aqui, próximo do final, né? Então a gente vê que isso demora 80 etapas para esse nosso exercício mental, até encontrar o seu registro. Só que se a gente estiver falando sobre milhões, milhares, pegar registros que estão muito longe do início demora muito e demanda muito processamento. Então a pesquisa simples, ela é simples e fácil de implementar, mas ela não é algo tão escalável a longo prazo, quando a gente está falando sobre um grande volume de dados. Bom, já aqui na pesquisa binária, ele vai funcionar um pouco diferente. Vamos imaginar aquele nosso mesmo array de 1 a 100 e vamos pegar dessa vez um número 65 para fazer a busca. Agora a pesquisa binária ela funciona com algumas etapas a mais, mas ele acaba sendo um pouco mais rápido nessa busca. Por quê? Porque ele vai dividir a nossa estrutura do dado em 2 e vai posicionar o verificador dele no meio da nossa estrutura. E aí ele vai perguntar se 65 é igual a 50
que no nosso caso não é. Se fosse, ele já encerraria e retornaria o índice que está, né? Mas como não é, agora ele pergunta se o nosso número ele é maior que o número 50, que no nosso caso ele é. Então ele vai excluir tudo que é do 50 para baixo e vai ter um novo número de início aqui. E o que é importante a gente saber? Ele aqui, ele posiciona variáveis que vai ficar registrando sempre o número da esquerda e sempre o número da direita. Então, inicialmente, a nossa variável da esquerda era o número 1 e a variável da direita, da extrema direita, era o número 100. Agora, ele tira esse número 1 como referência e agora vira o 51. E, de novo, ele pergunta, dessa vez o nosso número central é o número 75. E aí ele pergunta se 65 é igual a 75. Não é. E aí ele pergunta novamente se 65 é maior que 75. Ele não é. Então, dessa vez, ao invés dele reposicionar a posição da esquerda, ele precisa reposicionar a referência da direita. Então, ele vai excluir tudo que é do 75 para cima, vai reposicionar para 74, ficou pequeno, 74 aqui. Então, essa é a referência da direita, essa é a referência da esquerda, e novamente pegar um número central até encontrar o nosso número. E aqui ele vai demorar só 5 etapas até encontrar o nosso número 65. Então veja que ele é muito mais rápido. Na pesquisa simples, para esse mesmo 65, ele demoraria 65 etapas. Nesse caso aqui, são só 5 etapas. Então, quando a gente está falando aqui sobre a escalabilidade, a gente vai sempre imaginar o pior cenário. Então, para esse array de 100 na pesquisa simples, o pior cenário vai ser igual a 100. Porque o pior cenário para pesquisa simples é sempre procurar o último registro da estrutura que a gente está armazenando os nossos dados, né? Já aqui, para a pesquisa binária, o pior cenário é aquele que leva e demanda mais etapas de divisão até encontrar o nosso número. Para o nosso caso aqui de 100, ele vai demorar no máximo 7 etapas, que é o máximo de divisões que ele faz até encontrar o nosso número. Um bom exemplo aqui, se não me engano, é o número 80. Ele demora essas 7 etapas até encontrar o nosso número. Então, um outro exemplo que o livro traz é sobre o dicionário. Aqui a gente vai falar sobre o quão discrepante são a diferença de etapas que demora entre cada um da pesquisa. Então, para pesquisa simples e para pesquisa binária, ele vai usar o mesmo algoritmo para exemplificar na busca de uma palavra do dicionário. Então, quando a gente vai falar sobre esse tipo de pesquisa, a gente fala sobre o pior cenário. E aí, no dicionário, que tem 370 mil palavras, esse é o dicionário português, no livro ele tem outro número, a pesquisa simples vai demorar 370 mil etapas até encontrar a última palavra, né? Já na pesquisa binária, não. A pesquisa binária vai levar 19 etapas até encontrar. E como a gente pode saber como a pesquisa binária consegue chegar nesse número, para a gente poder ter uma forma de analisar, de verificar esse número real. A pesquisa simples, a gente vai falar que tem uma notação N, que é um número total de itens dentro da nossa estrutura de dados. Já a pesquisa binária, ela vai ter a anotação como log de N. E aí as coisas parecem que complicam mais, mas não complicam. Por quê?
Porque matematicamente falando, para a gente encontrar então o log de 370 mil, a gente precisa fazer algo matemático que é mais ou menos assim. A gente pega o 2, eleva a x, que é o número que a gente quer encontrar, e iguala a 370 mil. Então a gente vai encontrar um número, nem que seja aproximado, o número a quantidade de números que a gente tem na nossa estrutura de dados. Então aí a gente só precisa chutar valor. Eu vi isso um pouco antes e eu sei que 2 elevado a 18 é 242, eu acho. E o 19 é 564. Enfim, o que importa a gente saber aqui é que 2 elevado a 18 é um número menor que 370 mil e 2 elevado a 19 é um número maior que o 370 mil. Sendo assim, a gente arredonda e pega o maior número, porque a gente acredita que vai ser o pior cenário, então vai ser a quantidade de etapas que ele vai levar, né? Então também não existe uma 18,5 etapa, né? Ele vai fazer a 19, caso ele precise fazer para encontrar o número. Beleza? Então, matematicamente falando, é isso que a gente precisa ter. Existem outras e a gente vai falar mais para frente, mas agora vamos para o código para a gente entender como é que funciona esse código, esse algoritmo rodando na máquina. Bom, então aqui no código, a ideia não é eu ficar mostrando para vocês que eu sei fazer o algoritmo, até porque está no livro, então era só eu copiar. Mas a ideia é eu tentar trazer aqui uma forma direta da gente conseguir entender os dados, né? Então aqui a gente tem o nosso array. Eu preenchi esse array, a gente poderia até ter colocado ele em números direto, né? Mas eu preferi colocar os 100 números para seguir o exemplo que a gente estava seguindo. A gente aqui tem o número que a gente quer encontrar, que é o 65. Essa flag de encontrado é para depois eu poder printar e falar, ó, encontramos o número 65, e o índice é para falar, ó, ele está no índice tal, beleza? Mas aqui de fato é a nossa pesquisa simples, né? Então ele vai percorrer o nosso array, indo de 0 até o final do array, e aí ele pergunta se o nosso número, que está na posição atual, é igual ao nosso número que a gente quer encontrar. E aí ele retorna true, coleta o índice e dá o break. Vou rodar aqui. Outra coisa importante, estou fazendo em Java porque é o que eu tenho mais familiaridade. Então, se acontecer um erro ou alguma coisa do tipo, eu consigo ver mais rápido como é que eu posso arrumar. Então aqui a gente vê que o 65 está no índice 64. E isso acontece porque as estruturas de dados, o índice começa em 0, né? Então, o número 1, por exemplo, ele vai ficar no índice 0. E aí ele vai demorar uma etapa até encontrar. Já no 65, ele demorou 65 etapas e retornou um índice 64. Então, aqui na pesquisa binária, eu montei a mesma estrutura, mas aí a gente vai ver alguns detalhes diferentes, que vai ser o contador, porque aqui eu tinha um contador para falar qual era a etapa que a gente estava da pesquisa, né? Etapa 1, etapa 2 e tal. Aqui a gente não tem, porque na pesquisa simples, a minha etapa é o próprio índice, a própria posição da estrutura de dado. Já aqui não, eu não tenho isso, porque eu vou ficar pegando toda a estrutura e dividindo no meio, né? Então aqui
a gente vai ver que é um while, não é um for. Porque enquanto a minha esquerda for menor ou igual à minha direita, significa que eu ainda não ultrapassei os limites, né? E aí a gente tem uma estrutura que ainda está se dividindo. Aqui a gente tem a variável da esquerda, a posição de referência do nosso número de extrema esquerda, e aqui é o nosso número de extrema direita, tá? Length, porque se um array tiver length de tamanho 100, ele tem 100 números, mas aqui a gente quer a referência. Então, como a referência ela começa em 0, aqui a gente precisa também aplicar o -1 para poder ter a referência de 99, beleza? E aqui, de fato, é a nossa estrutura da pesquisa binária. Então, aqui tem o while, que enquanto a esquerda for menor ou igual à direita, ela continua. Aqui o meio, que é o momento em que ele divide o algoritmo, então ele pega os dois extremos e divide por 2 para encontrar o índice do meio. Pegando o índice do meio, ele pergunta se é igual ao número encontrado. Se for, então significa que ele já encontrou então o número encontrado, coleta o índice do meio e para a aplicação. A gente tem o break. Se ele não é igual, aqui pergunta, a pergunta aqui ela tá trocada, né? Pergunta se o número do meio ele é menor que o número que a gente está procurando. E aí não importa, eu poderia ter invertido e ter feito igual o exemplo que eu dei, que foi o número que eu estou procurando é maior. Aqui, logicamente, estamos fazendo a mesma pergunta. Então, se o número do meio é menor que o número da direita, ou seja, se o número do meio ele é menor que o número que eu estou querendo procurar, então eu excluo tudo que é do meio para trás, reposiciono o meu número da esquerda e aí eu tenho um novo número do meio, que eu faço meio mais 1, que é para reposicionar o número da esquerda, já que o meu número do meio não é igual ao número procurado, e aí a gente continua. E se caso ele não é igual e ele não é menor, significa que ele é maior. Então, o número do meio é maior que o número que a gente quer encontrar. Então, aqui a gente tem que reposicionar o número da direita para o meio menos 1, porque a gente sabe também que ele não é igual. E aí, fazendo isso, a gente vai encontrar o nosso número. Aqui, cadê? Número que eu quero encontrar o 65, porque a gente pode validar, a gente sabe, quer dizer, a gente não sabe, eu falei para vocês que eram 5 etapas, né? Aqui é a hora de pegar na mentira. Quebrou. Ele quebra aqui porque eu estava fazendo alguns outros testes extrapolando, porque aqui eu tô criando uma array de tamanho 100 e aqui eu tô falando que tá indo até 10.000. Então deixa eu fazer isso aqui. Então eu não menti, são realmente apenas 5 etapas. O número que a gente encontra é na posição 64, igual a gente sabia da pesquisa simples. Beleza? Só que por que isso é importante? Porque a gente vê o quão rápido é essa pesquisa. Então, quando a gente está falando sobre muitos dados e às vezes até sobre muitas requisições, você precisa ter uma estrutura mais ágil para fazer as nossas buscas ou alguma operação no código. Beleza? Então, voltando aqui para o quadro, eu falei para vocês que a gente tem uma anotação e ela acaba ficando um pouco vaga, né? O que é essa anotação? Ela é chamada de Big O. Que é a anotação para dizer o quão escalável é o código. Então, a pesquisa simples vai ter uma anotação Big O ou N. E a pesquisa binária vai ter uma anotação Big O log de N.
beleza? A gente pode tentar metrificar essas anotações ou a escalabilidade com o tempo. Então, ele acaba dizendo, em um exemplo que ele dá sobre o lançamento de um foguete, que é o seguinte: tem um dev lá que ele tem um foguete para lançar e ele precisa pousar esse foguete na Lua ou em Marte, não lembro. Enfim, não importa. O que importa é que ele precisa decidir se ele vai utilizar a pesquisa simples para fazer a pesquisa sobre os dados que ele vai analisar ali, ou a pesquisa binária. E aí ele sugere fazer uma breve análise imaginando apenas 100 elementos. Então, de novo, a gente tem os 100 elementos aqui, e para cada consulta vai demorar 1 milissegundo para verificar o número, beleza? Então, a gente sabe que a pesquisa simples, no seu pior tempo, vai ter 100 milissegundos. E a pesquisa binária, a gente vai ter 7 milissegundos. Que é até ok, né? 100 milissegundos é muito rápido. E, se não me engano, o problema dele, ele precisa encontrar o pouso, aliás, realizar o pouso no lugar mais seguro, ou seja, por isso que ele precisa percorrer tudo, e precisa fazer isso em apenas 10 segundos. Então, ele tem tempo de folga. Mas o problema real não são apenas 100 elementos. Ele está falando de 1 bilhão de dados que precisa ser analisado. Então, para 1 bilhão de dados, agora, aqui 100 elementos, aqui 1 bi de elementos. A pesquisa simples vai demorar 1 bilhão de milissegundos. Já a pesquisa binária, ela demora 32 milissegundos. Então, ela é muito mais rápida que a pesquisa simples, né? Então, para você ver como o livro fica trazendo vários exemplos e vai crescendo a escala, para a gente poder entender o quão escalável é o código. E aí, por fim, ele fala para a gente se atentar a uma coisa. Por exemplo, a gente pode pensar que, caso a gente não conhecesse, né, o quanto a pesquisa simples iria demorar, então a gente sabe que aqui no problema de 100 elementos, a pesquisa simples, aliás, a pesquisa binária, ela é 15 vezes mais rápida que a pesquisa simples, beleza? Então, no novo problema, a gente sabe que a pesquisa binária demora 30 ms. Aqui eu coloquei 32, mas são 30 ms. E aí, acho que isso... Deixa eu ver aqui. Vezes 30 é 450. E aí você pode pensar, pô, então a pesquisa simples ela vai demorar só 450 ms. E isso seria uma mentira, né? Então a gente vê o quão diferente é o tempo desses caras. E precisa ter muito cuidado na hora de mudar um algoritmo para o outro. Principalmente esses onde a escalabilidade ou a quantidade de dados ela importa e muito na performance do algoritmo. Beleza?
Então, eu falei aqui para vocês que tinham 5 anotações, né? Então, elas são a O de N vezes o log de N. Essa daqui, se não me engano, é referente a Quicksort, beleza? É um modo de ordenação. Tem o O de N ao quadrado. Esse cara, ele é o algoritmo de Bubble Sort, também um outro de ordenação, onde você percorre o algoritmo, a estrutura inteira e depois a outra estrutura e você vai ordenando a sua estrutura. E por último, a gente tem O de N fatorial. Beleza? Que são problemas que tem uma performance até que bastante ruim, porque, por exemplo, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, se não me engano, dá 120, que é um exemplo que ele até dá no livro, e eu vou até falar mais para frente. Mas veja que, imagina que você tem só um array de 5 elementos, para ele procurar a melhor performance deste algoritmo, ele vai demorar 120 etapas, só para 5, tá bom? Acho que tem aqui uma imagem que eu quero mostrar, comparando algoritmos, essa aqui. Eu tirei lá do livro, e aqui ele também, de novo, dá um outro exemplo. Veja aqui, ó, que ele tem as figurinhas dele, né? Então, ele traz muitos exemplos, como eu mencionei. E aí, aqui, ele vai pegar uma folha de papel e ele quer fazer 16 divisões nessa folha de papel. Na pesquisa simples, caso fosse possível de fazer, ele faria assim. Então, ele ia registro a registro montando a sua dobra, né? Se isso fosse possível, até chegar às 16 divisões. Já a pesquisa binária, ela é um pouco diferente, né? Porque como ela já vai dividindo assim, ó, no meio, acaba sendo mais rápida a sua montagem. Então ele quis trazer esse tipo de exemplo, e aí ele fala aqui que para 16 divisões, log de n demora só 0,4 segundos, O de n 1,6 segundos, n log n 6,4 segundos, n ao quadrado 25,6 segundos e n fatorial 66.301 anos para olhar o melhor, o pior cenário, né? E aí a gente entende o quão escalável são esses outros algoritmos, né? E até ele traz aqui a tabela, um gráfico, aliás, que mostra que quanto mais dados tem, essa é a curva de demora para cada um dos algoritmos. Então veja que aqui para log de n ela não muda muito quanto mais dados. A n, que é que tem uma curva linear, né? Então ele segue dessa maneira, tem essas outras aqui. Se não me engano, essa é exponencial e tem essa daqui que demora muito. E aí ele até fala sobre que tem esse n fatorial, então já se imagina que não se utiliza esse algoritmo. Mas eu também disse que ele é um algoritmo famoso, né? Ele é o algoritmo do caixeiro viajante. O algoritmo do caixeiro viajante, ele
tenta encontrar a melhor cidade, aliás, o menor caminho com o menor tempo, passando por todos os pontos. Então imagina aqui que a gente tem, vou colocar cidades aqui, ou estados, Espírito Santo, Bahia e Minas. E a gente quer passar por todos os estados no menor tempo. Então a gente pode fazer por São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia e Minas. Mas a gente pode também fazer por São Paulo, Rio, Espírito Santo, Minas e Bahia. Ou a gente pode fazer por São Paulo, Rio, Minas, Espírito Santo e Bahia. E ele vai fazendo isso para todos os cenários possíveis. Até vamos imaginar que o último cenário é Bahia, São Paulo, aí volta lá para o Espírito Santo, aí vai para Minas Gerais e termina no Rio de Janeiro. E tudo isso aqui só para 5 cidades, ele vai demorar 120, como eu mencionei. Só que para 6 cidades, deixa eu até pegar aqui no livro, ele demora muito mais. Acho que são 720. E aí para 7 cidades são 5.000. E aí 10 cidades já viram um valor muito absurdo. Então, esse é o problema que ele fala, né? O caixeiro viajante é um problema onde até pesquisadores acreditam que não tem solução. Mas ele é um problema real, ele é um problema de logística que existe no mundo, onde você tenta procurar o melhor caminho. Ou até, se não me engano, na biologia ele fala que é quando você está tentando encontrar, quando você tenta unir proteínas, e aí você tenta fazer todas as formas possíveis. E aí ele diz que é isso mesmo. Então, para 6 cidades são 720, para 7 5.050, para 15 acho que é 1 trilhão de opções e por aí vai. Então, ele é um problema real, ele é um algoritmo real, existe até prêmios, é um algoritmo, um problema conhecido, esse N fatorial, e ele é daqui, do nosso Big O. Beleza? Então, Big O, ele fala sobre escalabilidade, a gente pode atrelar tempo a ele, mas não é tão indicado assim, mas podemos fazer, lembrando só do cuidado ao tratar um algoritmo para outro. Lembrando que todos os algoritmos são necessários, alguns são mais rápidos que outros, mas cada um aqui tem a sua particularidade e durante o livro ele vai dizer quando é o melhor de usar cada um deles e quando a gente precisa tomar cuidado com cada um, beleza? Era isso. Esse é o primeiro capítulo só. Eu disse que ele é um capítulo muito importante porque tem muitas coisas sobre ele. E, por exemplo, tem o Big O, que ele se estende no livro inteiro, né? Então é muito importante a gente entender isso. E às vezes até quando a gente tem um código lento e a gente precisa refatorar, às vezes a gente consegue aplicar e entender se o algoritmo demora por alguma anotação que a gente conhece no Big O. Inclusive, vamos voltar para o código que eu posso mostrar o que está acontecendo. Então, lembra aqui que eu falei que a gente tem uma estrutura criando o nosso array, e aqui é de fato o algoritmo, né?
Então aqui para pesquisa binária, para quem conhece, vai olhar e falar, não, esse seu main aí, ele não tem log de n por causa da pesquisa binária. Na verdade, ele vai ter, aliás, ele não vai ter uma anotação de log de n, ele vai ter n, porque aqui em cima a gente cria uma array e a gente vai preenchendo dentro desse array, item a item, um valor para o nosso array, né? Então, isso aqui, ele é o problema da pesquisa, um algoritmo da pesquisa simples, né? A gente vê que ele é muito parecido aqui, ó, porque ele percorre item a item, só que aqui não tem a pergunta, né? Ele só insere um dado. Então, digamos que, de novo, para percorrer o item dentro de um array, ele demora 1 milissegundo, ele teria o mesmo tempo que, essa parte aqui, ela tem o mesmo tempo que a pesquisa simples. Porque aqui também, ele percorre um a um, só que aqui ele pergunta. Aqui ele só atribui dentro desse valor, beleza? E aí, por exemplo, eu posso colocar vários aqui, tem que ser igual, né? Que a gente já viu que dá erro. E aí ele é escalável da mesma maneira que o algoritmo de pesquisa simples. Então, a pesquisa simples é o nome que se dá para percorrer todo o array, mas a gente pode fazer outras coisas, beleza? Então, é muito importante a gente identificar isso no nosso código, porque às vezes a gente pode melhorar e otimizar o nosso código de outras maneiras. Bom, era isso que eu queria falar sobre o capítulo 1 e é isso. Talvez até o capítulo 2, vamos ver.